Palestra de Joel Goldsmith. Ser despido e vestido novamente. Parte 1, tape 487A, tradução de Rosilda Rocha. Boa noite. Nós vamos refazer a classe fechada de Londres de 1962, fita 1, lado 1. Ser despido e vestido novamente. Recentemente me foi revelado por que fazemos um progresso tão lento em nossos estudos e um progresso ainda mais lento em demonstrar os frutos de nosso trabalho. Nós trabalhamos tão arduamente nesse estudo, na meditação, na prática e por um período muito longo, parece que temos colhido muito poucos frutos. Para mim, tem sido difícil entender por que isso acontece. Bem, naturalmente, a resposta é muito simples. Quando um contador olha para uma série de números, ele sabe num lance qual deveria ser a resposta. Ele faz uma coluna com todos os números e ali você tem o resultado. Entretanto, quando chega alguém que não tem inclinação para a matemática e tenta fazer a mesma coisa, a pessoa tem problema. E algumas vezes é uma questão de um estudo longo e sério antes que consiga colocar os números corretamente. E assim é, quando uma experiência espiritual acontece em você, todas as respostas são perfeitamente claras. Não existem problemas. Não existe dificuldade sobre o princípio, nem sobre a prática do mesmo. Tudo é muito claro. E suponho que é difícil compreender porque as outras pessoas não podem ver isso tão claramente. Por muitos anos tem sido um problema sério para mim saber como mostrar o princípio tão claramente, de forma que cada estudante possa entendê-lo e praticá-lo rapidamente, e vivê-lo rapidamente. Porém, somente recentemente vi de onde vem a dificuldade. Na realidade, suponho que isso tudo tem a ver com o fato de que quase todos nós temos alguma espécie de experiência religiosa anterior. E esse próprio fato é um impedimento à nossa compreensão da verdade. Normalmente, uma pessoa acredita realmente que pode orar a Deus e receber uma resposta, que independentemente da vida humana que está vivendo, é necessário apenas orar para pedir a Deus, ou tentar convencer Deus de que é uma pessoa merecedora, ou até mesmo acreditar que existe alguma forma através da qual o ser humano pode ser colocado debaixo do governo de Deus, que existe alguma forma na qual o ser humano pode receber alguma coisa de Deus. Essa ideia está tão entranhada em nós, na fé hebraica, na religião cristã, que todos acreditamos nela e não existe sequer uma palavra de verdade na mesma. Não existe forma de um ser humano receber qualquer bênção de Deus. Não existe forma de um ser humano ser colocado debaixo da lei de Deus. Não existe forma de um ser humano ir a Deus e esperar uma resposta. Tudo isso ficou muito claro no ensinamento do Mestre. Apenas ninguém acredita nisso e ninguém incorporou esse ensinamento em qualquer dos ensinamentos da Igreja. E assim, a raça humana foi levada realmente a acreditar que existe alguma forma de um ser humano receber a graça de Deus.
Em muitas formas diferentes, o mestre deixou claro que isso não pode ser. Primeiro que tudo, ele ensinou como uma parte principal de seus ensinamentos que aquilo que semear, isso também ceifará. E não existe espaço ali para esperar que Deus mude essa lei. Aquilo que semear, isso também ceifará. Ou, e Paulo viu isso muito claramente, se semear para a carne, colherá corrupção. E em lugar algum, ele diz que Deus vai deixar você fora disso. Em lugar algum. Aquilo que semear, isso também ceifará. E se estiver semeando para o conceito carnal da vida, o conceito materialista da vida, assim colherá. Novamente, o mestre deixou claro que somente aqueles que habitam na palavra. Pense sobre essa palavra habitar. Olhe para ela. Somente aqueles que habitam na palavra, que olham para mim, eu, a presença interior, somente esses darão frutos ricamente. Todos aqueles que me buscam dentro de si mesmos me encontrarão na forma e no efeito. Todos os que não estão habitando na palavra, e isso não significa ir à igreja, ouvir um sermão e ir embora. Isso não é habitar na palavra. Habitar na palavra, viver, nos mover e ter o nosso ser na palavra. E me deixar a presença do Cristo habitar conscientemente em nós. Então, daremos frutos ricamente. Porém, de outra forma, você é como o galho da árvore que é cortado, seca e morre. Não existe lugar ali para acreditar que você pode simplesmente falar algumas palavras mágicas e fazer com que Deus faça alguma coisa. Enquanto ainda permanece nesse sentido mortal ou material ou físico de consciência. Paulo deixou todo esse quadro muito claro porque ele disse diretamente: o homem natural não recebe as coisas de Deus. Você não pode ter uma afirmação mais clara do que essa. O homem natural não recebe as coisas de Deus. Não está debaixo da lei de Deus e nem mesmo pode estar. Eu não sei como poderia ser declarado mais claramente do que isso. Que o homem natural, o ser humano, não está debaixo da lei de Deus e nem mesmo pode estar. Somente, de acordo com Paulo, somente se o Espírito de Deus habitar em você, somente então se torna filho de Deus. E se filho, então herdeiro. E se herdeiro, co-herdeiro. Em outras palavras, somente se o Espírito de Deus habitar em você, somente então você se coloca debaixo da lei de Deus. Somente então você se coloca debaixo da graça de Deus. Temos passagens das Escrituras que nos dão termos como o homem natural, a criatura, o homem da terra, o homem que tem o seu ser em Cristo, o Filho de Deus. De forma que sabemos que existem dois de nós, em tempos diferentes. Sabemos que, em algum tempo, somos esse homem da terra, ou esse homem natural, ou essa criatura. Ou somos esse mortal, que deve se despir da mortalidade. Ou somos esse homem que deve morrer diariamente.
Então aprendemos sobre o homem que devemos nos tornar, o homem que tem o seu ser em Cristo, o homem que está agora revestido de imortalidade, o Filho de Deus no qual Deus habita. E agora, como filho, é um herdeiro. Temos a história do filho pródigo, e então o filho sendo vestido com vestimentas reais e recebendo o anel real. Assim você vê, o que está errado em nossa experiência com que seja tão difícil para nós alcançar aquilo que estamos buscando é isso. Estamos pensando que vamos adicionar espiritualidade àquilo que somos. Pensamos que a graça de Deus vai ser adicionada àquilo que somos. E isso não é verdade e não pode ser. Precisa haver um morrer diariamente. Precisa haver um largar o velho homem. Precisa haver um despir-se da mortalidade. Precisa haver um revestir-se da imortalidade. Precisa haver uma transição do homem da terra para aquele homem que tem o seu ser em Cristo. Precisa haver arrependimento. Deus não tem prazer em sua morte. Se volte para Ele e viva. Precisa haver nos voltar antes que possamos viver novamente. Foi-nos dito que precisamos morrer diariamente para que possamos renascer. Em outras palavras, existe um processo no qual soltamos, largamos, seja o que for que somos ou fomos como seres humanos, como o homem natural, para que possamos receber essa luz espiritual. Agora, simplesmente pensem por um momento, porque sei que a maioria de vocês tem sido culpados disso. Da mesma forma que os céus sabem que fui culpado disso por bastante tempo. De pensar que eu, como ser humano, podia me voltar para Deus ou ir a um curador e fazer com que, de repente, ele fizesse com que algum poder sobrenatural adicionasse alguma coisa a mim, alguma coisa boa, enquanto eu não estava soltando coisa alguma, ou desistindo de coisa alguma, ou mudando em coisa alguma. Eu continuava no mesmo velho e doce caminho humano, e ainda assim esperando adicionar a isso imortalidade ou a graça divina. Porém, naturalmente, agora sabemos, e cada um de vocês deve aprender isso, que é somente à medida em que o velho homem morre em nós que nasce um novo homem. É somente na medida em que damos a volta, ou em que nos arrependemos, ou em que mudamos nossas bases, nossas perspectivas, nossa fundação, que a harmonia espiritual começa a funcionar em nós. E isso não explica nossos primeiros anos de nossa viagem nesse caminho, quando, embora tenhamos tido umas poucas curas, através de curadores ou de leituras, isso não era realmente a verdadeira cura, nem a verdadeira libertação de nós mesmos da condição mortal. Em outras palavras, não é que o Espírito de Deus vá fazer alguma coisa para o homem material. É que o homem material vai se despir de sua materialidade para que a sua identidade espiritual possa ser revelada.
Vamos colocar isso de uma outra forma. Nosso ser exterior, a que chamamos de nosso ser humano, ou a criatura, ou o homem natural, aquele que nasceu, esse é nosso ser exterior e ele é completamente separado de Deus. Completamente. É tão separado que uma mãe dificilmente sabe se seu bebê vai ser normal, natural ou não. Certamente essa questão não poderia surgir se esse recém-nascido já estivesse debaixo da lei de Deus, ou se esse bebê que ainda vai nascer estivesse recebendo a graça de Deus. Ninguém sabe o que vai vir até após o haver visto, e algumas vezes leva vários anos antes que possam saber se internamente está tudo bem ou não. Por quê? Porque essa criança é uma criação puramente humana. Não é nascida de Deus, é nascida da vontade do homem, do desejo do homem e da mulher. Não é nascida de Deus. E é por essa razão que ninguém sabe o que vai ter, até por poder vê-la e algumas vezes nem mesmo assim. E, naturalmente, vocês sabem que a exceção a essa regra é quando indivíduos vêm a um ensinamento espiritual e estão completamente conscientes sobre o fato de que o relacionamento marital é somente o resultado de um relacionamento concedido espiritualmente e, portanto, é realmente a expressão da vontade de Deus em termos humanos. E assim, naturalmente, esses futuros pais não estão pensando em termos de meu filho ou seu filho, ou para me glorificar, ou para glorificar você. Mas que essa criança está vindo para glorificar seu Criador, o único Pai, Deus, Espírito. E, consequentemente, será espiritual na mente e no corpo. É por isso que temos toda razão para olhar para uma forma mais elevada de filhos e netos das gerações que estão crescendo no ensinamento espiritual. Porque, pelo menos, até mesmo como um prelúdio ao relacionamento marital, compreenderão que isso é simplesmente o produto do amor, o efeito do amor. E qualquer que seja o fruto, será um presente de Deus, a graça de Deus. E assim saberemos que criança estará chegando. Deixe-me colocar essa pergunta para você. Pode, possivelmente, acreditar que se estivéssemos debaixo da lei de Deus, que se a raça humana fosse realmente mantida por Deus e sustentada por Deus, haveria estupro, assassinato, guerra? Pode realmente acreditar que tais coisas estão debaixo do reino de Deus? Deus não tem prazer em sua morte. Haveria uma morte se o homem fosse governado por Deus? Haveria uma doença? Haveria esses horrores humanos que lemos nos jornais todos os dias e que indicam a falta de humanidade do homem para com o homem, se Deus estivesse governando a cena? Naturalmente não. Deus não está no redemoinho. Deus não está no pecado. Deus não está na doença ou na morte. A tragédia é, e aconteceu há apenas uma semana, um ministro, lendo num serviço funerário, onde mais de uma dúzia de pessoas haviam morrido num acidente, disse: nós devemos receber consolação pelo fato de que Deus deu e Deus levou. Pode acreditar que Deus arremessou um avião do céu
para matar as pessoas que estavam nele? Bem, eu não posso nem acreditarei jamais. Essa não é a minha ideia de Deus de forma alguma. Não era a ideia do mestre sobre Deus. E ele mostrou isso através de todo o seu ministério. Sua função na terra foi curar os doentes, mas somente de acordo com a vontade de Deus. Porque ele veio não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. Portanto, doença não poderia ser parte do plano do Pai. O Mestre veio para ressuscitar os mortos. Portanto, morte não poderia ser parte do plano do Pai. Nem morte por doença, ou velhice, ou acidente, ou guerra. Ele veio para alimentar os famintos, para trazer suprimento em abundância, sempre com 12 cestos cheios sobrando. Portanto, falta e limitação jamais poderiam ser parte do plano de Deus. Assim, você vê que, se aceitar o Mestre como aquele que mostra o caminho, se aceitar que o Mestre realmente veio para mostrar o trabalho de Deus, então deve aceitar o fato de que pecado, doença, morte, falta ou limitação não tem parte alguma nos planos de Deus. E quando experienciamos essas coisas, estamos fora da jurisdição de Deus. Estamos fora da lei de Deus. Estamos fora da graça de Deus. E a pergunta então é: como retornamos? Estou falando principalmente para aqueles de vocês que têm estudado o Caminho Infinito por muitos anos e que ainda podem não estar convencidos de que tenham visto frutos suficientes. Estou falando para você em particular e dizer: você vê uma razão para que possa esperar o bem espiritual, sem, na mesma proporção, morrer, se arrepender, se voltar em outra direção? Em outras palavras, citando Paulo novamente, sem ser pela renovação de sua mente? Deve haver uma mudança de base, uma mudança de consciência. Não é Deus que vem para a experiência humana, é o indivíduo que está abandonando a experiência humana, trocando-a pela sua verdadeira identidade. Em outras palavras, em algum período de nossas vidas, nosso nome muda, nossa identidade muda. Somos agora filhos de Deus. Somos agora a descendência espiritual. Somos agora herdeiros de Deus. Somos agora um com Deus. Você não vê, então, que precisa começar justamente com a compreensão do fato de que o homem natural não recebe as coisas de Deus. De que, como criatura humana, você não está debaixo da lei de Deus e que precisa haver uma experiência de transição, na qual, através da transformação, através da renovação da mente, através da transformação de si mesmo, você entra num outro estado do ser. O estado do Cristo, o estado espiritual, o estado da filiação divina. Quando fica aparente que tem o Filho de Deus habitando em você.
Lembre de Paulo quando ele era Saulo de Tarso. Aqui novamente você vê um homem com um grande desenvolvimento intelectual. Você testemunha um homem com um conhecimento elevado do ensinamento da igreja. Muito poucos tinham um conhecimento tão elevado quanto ele. E ainda assim, um ser humano. E ainda assim, sem a graça divina, sem luz, sem iluminação. Então, testemunhe esse homem em seu estado transformado e o ouça dizer: vivo, porém não eu. Cristo vive a minha vida. Posso fazer todas as coisas através dessa presença interior. A pergunta que deve trazer à sua mente é essa: como é que esse homem, que certamente era um descrente e um perseguidor da verdade e dos cristãos, como pôde ser tão favorecido que recebeu essa graça divina? A resposta é essa. Na realidade, não faz diferença se você é uma pessoa boa ou uma pessoa má. Isso não tem coisa alguma a ver com se vai receber ou não a graça divina. Realmente não faz diferença se nesse estágio da vida você é um seguidor do Cristo, um crente em Cristo ou um perseguidor do Cristo. O que conta na iluminação não é ser uma pessoa boa. Existem e têm existido bilhões de pessoas boas que nunca alcançaram o seu estado espiritual, porque o bem humano não o traz. O que realmente conta é que grau de busca por Deus, ou busca pela verdade, ou busca pelo Cristo, está animando essa pessoa. Não faz qualquer diferença o que a pessoa está fazendo nesse momento. Ela pode estar fumando, pode estar bebendo, pode estar farreando, porque no momento essa é a maior compreensão que ela tem. O que conta é o que está acontecendo internamente. Em que grau existe, lá atrás na consciência, uma fome e uma sede pela verdade, por uma compreensão de Deus, por se encontrar face a face com Deus. Em que grau existe um desejo ardente de conhecer Deus corretamente. Paulo de Tarso tinha tudo isso. Essa é a razão pela qual ele até mesmo abandonou a sua cidadania como romano e se submeteu a levar a vida de um judeu em Jerusalém, porque estava buscando um mestre judeu para lhe ensinar a verdade. Ele não a encontrou ali. Essa é a razão pela qual não faz diferença qual o caminho que estamos buscando. O que conta é qual é o nosso propósito interior. E se nosso propósito interior é ultimamente chegar a essa verdade, esse Cristo, essa consciência de Deus, então esteja certo de que o resultado é inevitável. Essa é toda a questão. Não é o que a nossa vida exterior é. Você não se prepara para a sua identidade espiritual por se tornar um bom ser humano. Você não se prepara para a sua identidade espiritual por decidir ser caridoso ou dizimar, ou doar toda a sua fortuna. Paulo viu isso muito claramente quando disse: se você der toda a sua fortuna
e não tiver essa coisa internamente, isso não é nada, nada. Dar toda a fortuna, fazer boas coisas em termos humanos, isso não tem relacionamento algum com morrer diariamente. O morrer diariamente é primeiro a realização. Estou insatisfeito com essa forma de vida. Estou insatisfeito, mesmo que tivesse suficiência econômica, mesmo que tivesse saúde, mesmo que tivesse uma família feliz, ainda assim estaria insatisfeito. Existe alguma coisa errada comigo. Existe alguma coisa faltando em mim. O que é? Eu não sei. Tudo o que sei é que existe uma falta. Tudo o que sei é que, a despeito de ter em abundância o que comer e um bom lugar para dormir, a despeito de ter todas as formas de harmonia exterior, existe uma agitação interior. Existe uma falta de paz interior. Existe uma insatisfação interior. É como ter um dia agradável, sair e ter uma noite maravilhosa e então voltar para casa e dizer: e agora? Agora estou sozinho em meu quarto. E onde estou? E o que retirei desse dia? Satisfação dos sentidos no exterior e internamente essa fome, internamente essa sede, internamente essa agitação, essa infelicidade. Por quê? Embora não saibamos no momento, é porque não estamos em casa em Deus. E nunca teremos descanso até que estejamos. Agora, a pessoa sem essa fome interior, sem essa sede interior, não está morrendo, não está se arrependendo, não está se voltando para dentro, não está vivendo na palavra e deixando a palavra viver nela. Aqueles que estão simplesmente no nível de pensar: bem, a medicina não me curou, talvez Deus cure. Ou, pareço ter dificuldade em conseguir um emprego porque passei da idade, mas talvez Deus possa me ajudar. Oh, isso tudo estava muito bem nos nossos tempos de bebês. Mas não podem ver que mesmo que encontremos alguém com uma medida de consciência espiritual que possa atender a muitos dos nossos problemas humanos, isso não resolverá os problemas realmente grandes, não satisfará essa fome interior. Mesmo que através da ajuda de um curador ou professor possamos ter nossa saúde ou emprego ou ter uma família feliz, isso ainda não é a resposta, porque internamente não nos tornamos um com a nossa fonte. Até que nos tornemos um com nossa fonte, somos como o galho da árvore que foi cortado e seca e morre. Muito obrigada.